Boa noite. A paz de Jesus. Eu sou Valdivino. Para os que estão em casa, nos acompanhando pela TV Web, pela Rádio Web, que Deus abençoe. E nessa palavra de hoje que nós vamos partilhar, ela traz um ensinamento prático muito rico e que vai trazer para nós uma nova iluminação no nosso coração e no nosso ser. É uma palavra muito forte e vai nos dar um entendimento também espiritual da ação de Deus em nossa vida, da ação do Senhor Jesus em nossa vida, da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós vamos abrir, quem tiver a Bíblia, quem não tiver, fique próximo de quem tem, no capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e vamos iniciar partilhando do capítulo 22 ao capítulo 24. Ao capítulo 23, perdão. É o capítulo 24. Ao versículo 24. Capítulo 6, versículo 22 ao versículo 24. Amém? A palavra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Diz assim: o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. E se a luz que está em ti são trevas, quão expensas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras para a nossa salvação. Depois eu vou complementar com a outra palavra. Mas aqui há uma riqueza e eu preciso que você preste atenção. Coloca a mão sobre os seus olhos e fecha ele. Você consegue ver? Consegue? Você consegue até imaginar. Agora abre o olho. E aí? Iluminou o corpo? Iluminou? Clareou? Você foi capaz de ver? Foi capaz de ver, não foi? E a palavra vai dizer que o olho é a luz do corpo. E vai dizer que se o olho é sadio, é saudável, ele ilumina o corpo. Mas o Senhor também vai dizer que se o olho está em mau estado, ele não vai ver a luz, mas ele terá trevas. E vai dizer ainda que se a luz que está em você, em mim, em nós, são trevas, quão expensas serão essas trevas. O Senhor não está falando aqui, irmãos, do olho que nos faz enxergar, mas Ele está falando aqui do coração. Ele está falando aqui de como você olha para os acontecimentos da sua vida. De que maneira você encara os acontecimentos da sua vida. O Senhor está aqui falando de que maneira você olha para o irmão. Se você olha para o seu irmão com um olhar de trevas ou com um olhar de luz.
Se você olha para os acontecimentos da sua vida com um olhar de trevas ou com um olhar de luz. Tudo depende de que maneira você encara as situações da sua vida. Pode ser para você luz, pode ser para você trevas. E não importa se é um acontecimento, na sua avaliação ou na minha avaliação, um acontecimento ruim, sofrível, não importa. Mas se eu olho com um olho são, um olho de luz, um olho iluminado pelo Senhor Jesus, eu vou conseguir ver nesse momento, nessa situação, a graça de Deus. Mas se eu olho para os acontecimentos com um olhar pessimista, com um olhar de trevas, se eu deixo o meu coração envenenado, meu irmão, quão expensas serão as trevas, porque vai gerar sofrimento para mim e vai gerar também sofrimento para o outro. Vai gerar sofrimento para mim e para aqueles que eu digo amar. Por isso, eu preciso buscar no Senhor essa graça de olhar para os acontecimentos da minha vida, de olhar para o meu irmão com o olhar do Senhor Jesus. Que no pior momento da sua vida, foi capaz de olhar para mim e dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ainda foi capaz de olhar e ver na humanidade luz. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer que o olho é a luz do corpo, e se o olho é são, seu corpo será iluminado. Eu quero que você faça essa reflexão. Como você tem olhado para o seu irmão? Como você tem olhado para o seu colega de trabalho? Como você tem olhado para os seus pais, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus filhos? É com um olhar de trevas, pessimista, com um olhar de que não vai deixar para lá? Ou é com um olhar de luz, que consegue enxergar ali ainda a graça de Deus? Como você tem olhado, como nós temos olhado para as situações e para os acontecimentos da nossa vida? Eu tenho olhado de maneira pessimista, eu não tenho conseguido enxergar no sofrimento também a mão de Deus, que está me livrando de algo muito pior e muito mais prejudicial? Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor, deposita no meu coração o seu olhar. Porque eu quero olhar, Senhor, com o seu olhar. Eu quero ter um olho sadio, que vai iluminar todo o meu ser, que vai dissipar as trevas do meu coração, e que vai fazer com que eu olhe para o meu irmão, vendo a tua presença. Para que eu olhe para as situações da minha vida, sejam elas, na minha avaliação, ruins, difíceis, mas com certeza, com o seu olhar, eu serei capaz de ver, além da montanha, a vitória e o livramento que o Senhor tem dado para a minha vida. Olhar com o olhar de Jesus. Deixar Jesus curar os nossos olhos. Dissipar todas as trevas. E nos momentos difíceis, saber buscar nesses momentos a bênção e a graça do Senhor. Não se esconder, não se retrair, ou se sentir o coitado ou a coitada,
mas entender que você é filho do Deus vivo, que você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo e que você tem em você o Espírito Santo de Deus, porque você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque você tem na sua igreja um Cristo eucarístico que todos os dias, em qualquer momento da sua vida, você pode acessá-lo. Olhar com o olhar de Jesus. Dissipar as trevas do coração. Dissipar as trevas dos olhos. Purificar os olhos para os homens olharem para as mulheres como mulheres santas de Deus. Para as mulheres olharem para os homens como homens santos de Deus. Olhar com o olhar de luz, de seres que têm a graça do olho limpo, puro, santo. Não deixar o veneno machucar, entranhar o coração, escurecer o coração. Eu lembro da minha avó, quando ela estava nos momentos de angústia, ela falava assim, parece que o meu coração está pretinho, né? Ela, goianinha lá do interior, né? Ela falava, parece que o meu coração está pretinho. Aí eu perguntava, por que minha mãe? Porque eu chamava, né, de minha mãe, né? Porque os meus tios chamavam ela de mãe. Como ela me criou, ela era a minha mãe, né? Então eu falava, por que minha mãe? Não, porque fulano está bebendo muito e dói o coração, né? Falando dos filhos, né? O coração parece estar pretinho, né? É isso. Às vezes a gente deixa o coração da gente ficar pretinho. Deixa o coração da gente ficar escuro. Aí a gente já olha para as pessoas já armado. Às vezes, antes da pessoa falar, a gente já está pensando que ela vai falar mal. Às vezes a gente olha para os acontecimentos da vida da gente como se fosse a pior coisa do mundo. E presta atenção, servo de Deus, serva de Deus. Quando vem um acontecimento difícil, de dor, certamente Deus está te dando um livramento de uma dor maior ainda. E entenda que quando está difícil e parece que fica mais difícil, é o rosnado do diabo tentando assustar, porque ele descobriu que já está derrotado na sua vida. E aí ele bate o pé e rosna para ver se você corre e deixa a bênção passar. Por isso, tenha sempre o olhar de Jesus. Não importa a situação. Não importa o momento em que você está vivendo. Mas entenda, o seu olhar tem que estar sadio. Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 13, vai dizer assim, que nós somos o sal da terra. E vai dizer que se o sal perde o sabor, ele tem que ser lançado fora. E interessante que o sal, ele dá tempero, não é? Faz a comida ficar mais gostosa. Ele também é um conservante. Então, eu sou aquele que tempera o mundo com a graça e com a bênção do Senhor Jesus. Eu devo ser aquele que no meio da massa faz com que ela tenha um sabor diferente. Então eu, como cristão, com um olhar sadio de luz, devo também fazer com que esse olhar seja distribuído. Fazer as pessoas entenderem esse olhar. Nesse mesmo capítulo 5, do versículo 14, vai dizer, vós sois a luz do mundo. E vai dizer, a luz não foi feita para ser colocada embaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada em cima da mesa para iluminar o ambiente, para que todos possam ver. Para que todos possam ser iluminados com essa luz. Por isso eu preciso transparecer essa luz,
Por isso eu preciso transbordar dessa luz. Por isso eu preciso clamar o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para que o meu coração seja fonte de luz, para que os meus olhos sejam olhos são, seja de fato a luz do corpo, seja de fato a luz para o meu irmão, seja de fato a luz para a minha família. Irmão, irmã, a dor que nós sentimos com qualquer tipo de perda é sinal de egoísmo. Até mesmo quando a gente perde um ente querido. Porque na verdade a gente não está sofrendo porque o ente querido foi, mas a gente está sofrendo porque a gente sente a falta daquele ente querido. Porque se eu tenho o entendimento que esse ente querido foi para um plano melhor, foi para junto de Deus, por que eu vou torcer para que ele fique aqui? Eu tenho que torcer mesmo, é para que eu vá para lá, não é? Porque nós queremos a graça da santidade. Mas eu tenho que ter o entendimento, o meu olho tem que estar saudável. Isso me faz lembrar o que Jesus diz: se o seu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Ou seja, olha, está falando do olho do coração de novo. Eu sou a luz, diz Jesus. E Ele quer fazer de nós também luz para o outro. Mas eu só tenho que entender que a luz vem do Senhor Jesus. E eu tenho que entender que eu tenho que banir do meu coração toda a treva. Eu tenho que ter o entendimento que eu devo olhar para as situações da minha vida com um olhar iluminado, com o olhar de Cristo Jesus. Eu devo olhar para os meus irmãos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, com um olhar iluminado. Nunca com um olhar de trevas, nunca com um olhar malicioso, mas sempre com um olhar de luz. Porque eu fui feito para a luz, eu não fui feito para as trevas. Fica em pé. Olha para o seu irmão aí e diz para ele assim: meu irmão, você não foi feito para as trevas, mas você foi feito para a luz. Coloca a mão na testa do seu irmão, ora por ele. Fala: Senhor, faça do meu irmão um servo iluminado. Tira, Senhor, toda cegueira, toda trevas do seu olhar. Se há, Senhor, no meu irmão um olho ruim, que o Senhor nesse momento retira e coloque um olho são, um olho bom, um olho sadio. Ora pelo seu irmão, vai pedindo, clamando, Senhor. Fala: Senhor, envia sobre esse irmão a luz do teu Santo Espírito, para que com um olhar sadio ele possa iluminar todo o seu ser. Clama pelo seu irmão. Oh Senhor, eu apresento cada uma dessas vidas, as que estão em casa também. Toca em seus olhos, toca, Senhor, em seu coração. Retira, Senhor, toda trevas. Senhor, ilumina todos com o teu poder, com a ação do teu Santo Espírito. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Shambaralariandari alambarahari andai. Shandari alambaralai, Shandari alambaralai. Shandari alambaralari andari alambaralai, Shambaralai. Agora olha para o seu irmão e fala para o seu irmão:
olhar sempre com um olhar são. Seja luz para o outro e para você.